Wade Langston encarava a escritura nas suas mãos desgastadas e depois a casa de fazenda que supostamente estava vazia. Fumaça saía da chaminé. 3 cavalos estavam amarrados ao poste da cerca. Roupas secavam em um varal esticado entre 2 carvalhos, mas ele tinha pago uma boa quantia por uma propriedade abandonada, e o banco tinha jurado que ninguém morava ali mais. Ele estimulou seu cavalo a avançar, a confusão se transformando em irritação. Quanto mais se aproximava, mais sinais de vida via. Uma horta prosperava perto da casa. Galinhas bicavam o chão dentro de um cercado de arame. Pegadas frescas de pneus marcavam o caminho de terra que levava à varanda. A porta da frente se abriu antes que ele pudesse desmontar. Uma mulher saiu, com o cabelo escuro preso para trás e as mãos apoiadas nos quadris. Ela era bonita, mas sua expressão não transmitia boas-vindas. Atrás dela, 2 outras mulheres apareceram na porta, igualmente atraentes e igualmente hostis. Você está em propriedade privada, gritou a primeira mulher, a voz atravessando o quintal com autoridade inconfundível. Wade levantou a escritura. Senhora, acho que houve algum engano. Comprei este lugar de maneira justa e legal do Frontier Bank há 3 dias. Tenho os papéis aqui. Os olhos da mulher se estreitaram. É mesmo? Ela desceu da varanda, com suas irmãs ao lado. Bem, eu sou Ruby Callahan, e esta aqui é a terra da minha família. Há 20 anos. 20 anos. A voz de Wade quebrou-se ligeiramente. O banco me disse que ela estava abandonada há mais de uma década, que os antigos proprietários simplesmente tinham ido embora. Ruby parou a 3 metros do cavalo dele, perto o suficiente para que ele visse o fogo em seus olhos verdes. O banco te disse muitas coisas, não é? Mas aqui está o que eles não te contaram. Nós nunca fomos embora. Nós nunca vendemos. E com certeza não abandonamos nossa casa. A irmã mais nova, loira e com olhos preocupados, sussurrou algo para Ruby. A irmã do meio, ruiva e de olhar afiado, manteve a mão próxima a algo escondido no cinto. A mente de Wade corria. Ele tinha gasto cada centavo que possuía nessa propriedade. A escritura era legítima. Ele conferiu 2 vezes no cartório, mas essas mulheres claramente acreditavam que pertenciam àquele lugar, e não pareciam invasoras de passagem. Olhem, senhoras, disse ele, tentando manter a voz firme. Não quero problemas, mas tenho um documento legal dizendo que esta fazenda agora me pertence. Talvez possamos resolver isso pacificamente. O riso de Ruby não tinha humor algum. Pacificamente. Você cavalga em nossa terra com um pedaço de papel e espera que apenas façamos as malas e vamos embora? Ela apontou para casa. Vê aquela horta. Aqueles reparos no telhado, o novo curral atrás do celeiro? Nós temos vivido aqui, trabalhando esta terra, mantendo-a viva enquanto algum escritório de banco ficava vazio na cidade. Wade sentiu o suor formar-se na testa, apesar do ar fresco da manhã. Algo estava muito errado ali, e ele começava a suspeitar que talvez fosse ele quem estava sendo enganado. Mas antes que pudesse responder, Ruby tirou um documento dobrado do bolso. Porque nós também temos papéis, estranho. E os nossos são bem mais antigos que os seus. Ruby desdobrou o documento com lentidão deliberada, os olhos nunca deixando o rosto de Wade. O papel estava amarelado pelo tempo, com as bordas gastas pelo manuseio. Ela o levantou para ele ver, e mesmo a cavalo, Wade conseguiu notar um selo oficial no final. Esta é a escritura original desta propriedade, disse Ruby, a voz cortando o ar da manhã como uma lâmina. Passada para nosso pai, Thomas Callahan, em 1851. Isso a torna com 24 anos de idade. Senhorita, quantos anos você disse que seu papel tinha? O estômago de Wade caiu. Sua escritura tinha apenas 3 dias, mas isso não fazia sentido. Não se podia vender uma propriedade que já pertencia a outra pessoa, a menos que, seus pensamentos correram até o gerente do banco, seu nervosismo, a forma apressada como passou pelos papéis, insistindo apenas em pagamento à vista. Isso é impossível, disse Wade, mas sua voz não tinha convicção. O Frontier Bank não venderia uma propriedade roubada. Eles são um negócio legítimo. A irmã do meio avançou, seu cabelo ruivo brilhando à luz do sol. Legítimo. Riu amargamente. Essa é Sadie Kim, disse Ruby, apontando para a irmã. E ela tem algumas histórias interessantes sobre o quão legítimo esse banco realmente é. Os olhos de Sadie ardiam de raiva.
Quer saber sobre legítimo? Há 3 meses, um homem daquele mesmo banco apareceu aqui dizendo que devíamos impostos atrasados. Disse que se não pagássemos, iriam tomar a propriedade. Mas mostramos a ele essa mesma escritura. Provamos que éramos donos da terra livre e limpa, sem impostos devidos sobre propriedade nunca hipotecada. A irmã mais nova, que permanecerá em silêncio até então, falou com uma voz quase inaudível. Essa é Clarabel, explicou Ruby. E ela viu algo naquele dia que pode interessar a vocês. As mãos de Clarabel tremiam enquanto falava. Depois que o bancário foi embora, eu o segui até a cidade. Ele parou no armazém de Miller e se encontrou com outro homem. Riam de algo, e eu ouvi o bancário dizer: "De 3 meses e teremos compradores alinhados para essa propriedade." Wade sentiu o chão se mover sob seus pés. Vocês estão dizendo que o banco planejava vender a terra de vocês mesmo depois de terem provado que eram os donos. Estamos dizendo muito mais que isso, respondeu Ruby. Estamos dizendo que você não é o primeiro homem que eles trouxeram aqui com uma escritura bonita e uma história triste. As palavras atingiram Wade como um golpe físico. Não o primeiro? Sadie assentiu com expressão sombria. 2 semanas atrás, uma família do leste apareceu com papéis iguais aos seus. Disseram que compraram um lugar sem sequer ver. Mandamos eles embora, mas mencionaram algo que nos gelou o sangue. Wade desmontou lentamente, com as pernas instáveis. O que disseram? Ruby e suas irmãs trocaram um olhar que falava de segredos compartilhados e medo profundo. Quando Ruby finalmente respondeu, a voz mal passava de um sussurro. Disseram que o banco lhes disse que os antigos proprietários tinham morrido em um incêndio. Todas as 3 irmãs queimaram vivas enquanto dormiam. O sangue de Wade congelou. Ele estava olhando para 3 mulheres que supostamente estavam mortas. Wade encarou as 3 mulheres diante dele, muito vivas e muito furiosas. As peças de um terrível quebra-cabeça se encaixavam em sua mente, cada uma mais perturbadora que a anterior. Eles disseram às pessoas que vocês estavam mortas, disse devagar, com descrença. Mas aqui estão vocês, vivendo em sua própria terra, e eles a estão vendendo por dinheiro a qualquer um. Ruby assentiu com expressão séria. Agora você está começando a entender. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Wade passou a mão pelo cabelo, tentando pensar claramente. Eu dei a eles tudo o que tinha. $500 por este lugar. Se sua escritura é legítima, então eu fui roubado tanto quanto vocês. Mais do que pensa, disse Clarabel, baixinho. Mostre a ele, Sadie. Sadie desapareceu dentro da casa e voltou momentos depois com uma pasta de couro. Tirou vários papéis e os espalhou na grade da varanda. Estas são cópias de escrituras que encontramos pela cidade após a tempestade do mês passado. 5 propriedades diferentes, todas vendidas pelo Frontier Bank nos últimos 6 meses, todas para compradores diferentes. Wade examinou os documentos. As assinaturas pareciam idênticas, a mesma caligrafia elegante em cada escritura, mas as propriedades descritas estavam espalhadas por 3 condados, e as datas de venda se sobrepunham de maneira impossível. Venderam o rancho Morrison para 3 famílias diferentes na mesma semana, continuou Sadie. O antigo Henderson Place foi vendido 5 vezes desde a primavera. Mesmo padrão em todos os lugares. Somente dinheiro, sem inspeções, compradores incentivados a tomar posse imediatamente. É um esquema de confiança, Wade percebeu, sua raiva crescendo. Eles estão pegando dinheiro de pessoas como eu enquanto roubam terras de pessoas como vocês. E quando os compradores aparecem e encontram as propriedades ocupadas, o que acontece? A expressão de Ruby escureceu. A maioria das pessoas dá meia volta e vai embora em vez de brigar. Eles acham que foram enganados e atribuem a má sorte. O banco fica com o dinheiro, fica com a terra e reinicia o ciclo. Mas alguns compradores não desistem tão fácil, Clarabel acrescentou. Alguns tentam nos forçar a sair. É quando as coisas ficam perigosas. Wade sentiu náuseas. Quantas pessoas eles já fizeram isso? Mais do que você imagina, respondeu Sadie. E está piorando. O banco tem se tornado ousado ultimamente, vendendo as mesmas propriedades repetidamente. Estão fazendo uma fortuna com mentiras e papéis falsificados. Uma nuvem de poeira no horizonte chamou a atenção de Wade.
Um cavaleiro se aproximava rapidamente e algo na urgência de seu ritmo fez o estômago de Wade se apertar. Esperando companhia? Perguntou. Ruby seguiu o olhar dele e seu rosto ficou pálido. É Jed Collins. Trabalha para o banco. Só aparece aqui quando há problemas surgindo. O cavaleiro estava agora próximo o suficiente para que pudessem ver seu rosto. Sombrio e determinado. Ele freou bruscamente em frente à casa, seu cavalo coberto de suor. Senhorita Callahan, chamou Jed, sem se incomodar em desmontar. O gerente do banco precisa vê-la na cidade hoje. Diz que é sobre seus impostos da propriedade. As mãos de Ruby se cerraram em punhos. Não devemos nenhum imposto. O sorriso de Jed era frio e predatório. O banco diz o contrário. Diz que vocês têm até o pôr do sol para pagar ou perderão a terra. Wade percebeu que isso não era coincidência. O banco sabia que ele estava ali. Wade colocou-se de forma protetiva entre Jed e as irmãs, a mão instintivamente indo para o cinto da arma. Algo no timing desta visita parecia uma armadilha sendo armada. Curiosa coincidência, disse Wade, com a voz firme apesar da tensão que se enrolava em seu peito. Acabei de comprar esta propriedade do seu banco há 3 dias. Estranho estarem cobrando impostos de uma terra que não possuem mais. A expressão confiante de Jed vacilou por um instante antes de se recompor. Deve estar enganado, amigo. Esta é propriedade Callahan e está com impostos atrasados há meses. É mesmo? Wade puxou sua própria escritura do bolso do casaco. Então por que este papel diz que agora é meu? Assinado pelo gerente do banco pessoalmente. A cor desapareceu do rosto de Jed enquanto olhava para o documento. Wade podia praticamente ver sua mente correndo, tentando descobrir como lidar com essa complicação inesperada. Deve ter ocorrido algum erro, gaguejou Jed. Vou precisar levar isso ao Sr. Harrison no banco. Ruby avançou, ainda com sua escritura original na mão. E já que vai, peça ao Sr. Harrison que explique como pode vender uma propriedade que já nos pertence. Esta escritura está na nossa família há 24 anos. O cavalo de Jed mexeu-se nervosamente, sentindo a tensão. Os olhos do cavaleiro alternavam entre a arma de Wade e as 3 mulheres, claramente calculando suas chances. Olha, estou apenas seguindo ordens. O banco quer seu dinheiro até o pôr do sol, ou haverá consequências. Que tipo de consequências? Sad exigiu, a mão se movendo para algo escondido no cinto. Aquelas que acontecem quando pessoas não pagam suas dívidas, respondeu Jed, sua voz adquirindo um tom ameaçador. O xerife tem sido bastante compreensivo com disputas de propriedade ultimamente. Especialmente quando se trata de invasores que se recusam a sair de terras compradas legalmente. Wade sentiu sua raiva explodindo. Invasores. Estas mulheres vivem aqui há 20 anos. E eu tenho papéis dizendo que comprei este lugar de forma justa. Parece-me que seu banco tem brincado com a verdade. A mão de Jed moveu-se em direção à sua arma, mas Wade foi mais rápido, não sacando, apenas ajustando sua postura de forma a deixar claras suas intenções. A mensagem foi recebida. Pensaria com cuidado sobre seu próximo movimento, disse Wade, em voz baixa. Porque agora, vocês estão em desvantagem numérica de 4 contra 1, e todos nós temos queixas legítimas contra seu empregador. Clarabel falou inesperadamente, sua voz suave cortando a tensão. Jed, você nos conhece desde crianças. Realmente acha que invadiríamos a terra de outra pessoa? Por um momento, a incerteza brilhou no rosto de Jed. Mas logo foi substituída por algo mais duro, mais desesperado. Recebi minhas ordens, disse ele finalmente. E se vocês não tiverem esse dinheiro até o pôr do sol, o xerife virá aqui com papéis para tirar todos vocês desta propriedade. Todos vocês. Ele virou o cavalo e disparou em direção à cidade, deixando uma nuvem de poeira e ameaças silenciosas no ar. Wade o assistiu desaparecer sobre a colina, sua mente já trabalhando na próxima jogada. Quanto eles estão alegando que vocês devem? A resposta de Ruby fez o sangue de Wade gelar. $200. Até hoje à noite. Wade encarou o horizonte onde Jed havia desaparecido, sua mente correndo por possibilidades. Isso era quase metade do que ele havia pago pela propriedade. Dinheiro que ele não possuía mais. Não temos esse tipo de dinheiro, disse Ruby, calmamente, lendo seus pensamentos. Nunca tivemos.
Cultivamos nossa comida, fazemos nossas roupas, trocamos o que podemos na cidade. Mas $200 podem muito bem ser $2.000. Sade chutou a terra com a bota. Mesmo que tivéssemos, pagar só provaria que a alegação falsa deles é real. No mês que vem, eles querem mais. Wade assentiu, sombrio, percebendo que continuariam drenando vocês até não restar mais nada. Então, tomariam a terra de qualquer jeito. Ele fez uma pausa, estudando as 3 mulheres que se tornaram suas aliadas inesperadas. Quão bem vocês conhecem as pessoas da cidade? Bem o suficiente, respondeu Clarabel. A maioria das pessoas tem sido decente conosco ao longo dos anos, mas quando se trata de enfrentar o banco, ela fez um gesto de ombros, sem terminar a frase. O banco detém hipotecas em metade dos negócios da cidade, explicou Ruby. As pessoas têm medo de enfrentá-los, e o xerife Morrison deve seu cargo ao apoio deles na eleição do ano passado. Wade sentiu as paredes se fechando ao redor deles. Mas algo em toda essa situação ainda me incomoda. Jet parecia muito nervoso quando mostrei minha escritura. Como se não esperasse que eu estivesse aqui. O que você está pensando? Sade perguntou. Estou pensando que talvez possamos usar esse nervosismo contra eles. Wade soltou seu cavalo e subiu na sela. Vou para a cidade conversar com o Sr. Harrison, no banco. Ruby segurou a rédea do cavalo dele. É exatamente isso que eles querem. Te deixar sozinho, longe de testemunhas. Homens desapareceram antes por enfrentar o Frontier Bank. Então venham comigo, disse Wade, simplesmente. Todos vocês. Vamos ver quão corajoso o Sr. Harrison se sente quando tiver que explicar seus papéis diante de toda a cidade. As irmãs trocaram olhares. Clarabel foi a primeira a falar. É arriscado. Se isso der errado, se não fizermos nada, você perde sua casa esta noite de qualquer jeito, observou Wade. Pelo menos assim, caímos lutando. Ruby soltou a rédea e recuou. Nos dê 5 minutos para preparar os cavalos. Enquanto as mulheres preparavam seus cavalos, Wade examinou sua escritura com mais cuidado. Algo na tinta parecia recente, tinta fresca demais, e o papel, embora aparentasse ser antigo, parecia errado de alguma forma, como se tivesse sido artificialmente envelhecido. Sade saiu do celeiro, guiando uma égua castanha e animada. Você encontrou algo? Talvez, disse Wade, levantando o documento contra a luz. Esta tinta mal secou. E veja aqui a assinatura. Ele apontou para o nome do gerente do banco. A tinta é de um tom diferente do resto do documento. Clarabel montou seu cavalo com graça. Eles refizeram sua escritura, mas tentaram fazê-la parecer antiga, o que significa que eles não são tão organizados quanto querem que acreditemos. Ruby acrescentou, acomodando-se na cela. Erros assim sugerem que estão trabalhando rápido. Talvez rápido demais. Wade dobrou a escritura cuidadosamente e a guardou de volta no casaco. Ou estão ficando desesperados. A questão é, por que tanta pressa? Os 4 cavaleiros começaram em direção à cidade em um ritmo constante, mas Wade não conseguia se livrar da sensação de que estavam cavalgando direto para uma armadilha cuidadosamente preparada. Ainda assim, permanecer ali apenas atrasaria o inevitável. Ao atingirem o topo da colina com vista para a cidade, Wade freou bruscamente. Algo está errado. Cavalos demais no banco, disse, baixinho. Abaixo deles, a rua principal parecia normal, mas pelo menos 6 cavalos estavam amarrados fora do Frontier Bank. Cavalos demais para negócios normais em uma tarde de semana. O rosto de Ruby estava pálido. Eles estão nos esperando. Wade estudou a cena abaixo, com os olhos semicerrados. 6 cavalos significavam 6 homens, e homens não se reuniam em um banco no meio da tarde, a menos que algum problema estivesse surgindo. Devemos voltar, sussurrou Clarabel, a voz tensa de medo. Não, disse Ruby firmemente. Se fugirmos agora, eles vão nos caçar de qualquer jeito. Pelo menos assim escolhemos o terreno. Wade contou os cavalos novamente. Esses são cavalos de montaria, não da cidade. Alguém trouxe atiradores contratados. Sade apontou para a loja geral. Olhem ali, a senhora Patterson está fechando a loja mais cedo. E vejam como a rua está vazia. A notícia de que algo vai acontecer se espalhou. Eles estavam certos. A rua principal, que deveria estar cheia de comércio da tarde,
estava quase deserta. Comerciantes fecharam as portas e as poucas pessoas visíveis apressavam-se com a cabeça baixa, evitando contato visual. Eles estão limpando a área, Wade percebeu. Não se trata apenas de cobrar impostos. Eles querem que saiamos permanentemente. Enquanto observavam, uma figura familiar saiu do banco. Sheriff Morrison, seu distintivo brilhando ao sol da tarde. Mas ele não estava sozinho. 3 homens o seguiam, mãos descansando casualmente nos cintos de armas. Atiradores profissionais, Wade percebeu com um arrepio. O xerife está na mão deles, disse Ruby amargamente. Exatamente como suspeitávamos. Um dos atiradores apontou para cima da colina em direção à posição deles. Wade murmurou uma praga. Fomos avistados. Hora de agir, disse ele, mas Ruby segurou seu braço. Espere, veja quem mais está saindo. Um homem alto, em um terno caro, subiu à varanda do banco. Mesmo de longe, Wade podia perceber sua autoridade, a maneira como os outros se curvavam a ele. Esse não é Harrison, disse Sadie. Nunca o vi antes. O rosto de Clarabel ficou branco. Eu vi. É o homem que encontrei com o agente do banco há 3 meses. Aquele que ria sobre vender nossa propriedade. Wade sentiu as peças se encaixarem em sua mente. Esta operação é maior do que um banco pequeno da cidade. Eles têm apoio de algum lugar. O estranho de terno gesticulava em direção à colina, dando ordens ao xerife e seus atiradores contratados. Seja o que fosse que estivesse dizendo, fez os homens se espalharem, tomando posições que bloqueavam todas as rotas principais de saída da cidade. Eles não planejam nos prender, disse Wade, sombrio. Eles planejam nos encurralar. A mão de Ruby foi até um rifle. Então não vamos dar essa chance. Mas, ao se prepararem para recuar, Wade percebeu movimento na crista atrás deles. 2 cavaleiros se aproximavam do norte, cortando sua rota de fuga. A armadilha estava se fechando de ambos os lados. Estamos cercados, disse Clarabel, a voz quase inaudível. Wade avaliou rapidamente suas opções. Ao leste, terreno acidentado, perigoso para cavalos à luz do dia. Ao oeste, terreno aberto que os deixaria expostos. A única escolha real era seguir em frente, passando pela cidade, em direção às pessoas que tentavam matá-los. Há outro caminho, disse Ruby de repente, seguindo seu olhar. A antiga trilha de mineração atrás da igreja. É estreita, mas leva ao cânion. Se conseguirmos alcançá-la. Um tiro ecoou pelo vale, reverberando nas colinas. Um dos cavaleiros atrás deles estava sinalizando os homens na cidade. A decisão de Wade estava tomada. Cavalgaremos forte, direto pela rua principal. Fiquem baixos, fiquem juntos e não parem por nada. Quando esporearam os cavalos para frente, Wade percebeu que não estavam apenas entrando em um tiroteio. Estavam entrando em uma execução. Wade esporeou seu cavalo, os outros 3 cavaleiros próximos atrás dele. Eles desceram a colina em direção à rua principal, cascos batendo contra a terra firme. Os homens fora do banco correram para posições de tiro, mas Wade contava com a surpresa de um ataque direto. Fiquem bem atrás de mim, gritou sobre o ombro, enquanto alcançavam a borda da cidade. O primeiro tiro saiu da varanda do banco, a balas unindo perto da orelha de Wade. Ele inclinou-se sobre o pescoço do cavalo, sacando sua própria arma. O xerife e seus atiradores tentavam criar fogo cruzado, mas não esperavam que os cavaleiros viessem direto contra eles. O rifle de Ruby disparou atrás dele, e um dos atiradores cambaleou para trás, segurando o ombro. A precisão do tiro dela fez os outros se protegerem atrás de bebedouros e postes da varanda. Eles passaram correndo pela loja geral, pela ferraria, os cascos lançando faíscas sobre as tábuas de madeira da rua principal. Wade podia ver a igreja à frente e, além dela, a trilha estreita que Ruby mencionara. Mas o homem do terno caro gritava ordens, e mais homens surgiam dos prédios ao longo da rua. Não era apenas o xerife e alguns atiradores contratados. A cidade inteira parecia envolvida na conspiração. Um tiro de uma janela do andar de cima quebrou a placa de madeira acima do salão. O cavalo de Clarabel empinou violentamente, quase derrubando-a, mas ela conseguiu manter-se na sela. A trilha, Ruby apontou para uma abertura entre a igreja e o antigo moinho. Wade desviou à direita,
levando-os para fora da rua principal exatamente quando uma rajada concentrada de tiros irrompeu atrás deles. A madeira se estilhaçou e a poeira voou, mas eles já haviam passado pelo pior. A trilha era estreita, mal larga o suficiente para um único cavalo. Agora cavalgavam em fila, com Wade à frente, subindo continuamente pelas colinas rochosas acima da cidade. Atrás deles, ele podia ouvir gritos e o som de cavalos sendo selados para a perseguição. Depois de 10 minutos de subida intensa, Wade parou em um bosque de pinheiros. Estavam longe o suficiente da cidade para arriscar uma breve pausa, e os cavalos precisavam disso. Todos bem? Perguntou, conferindo cada um quanto a ferimentos. Sade tinha um arranhão no braço, onde uma bala a atingira de raspão, mas superficial. Os outros estavam abalados, mas ilesos. Eles vão nos perseguir, disse Ruby, olhando para a cidade. E conhecem este terreno tão bem quanto nós. Wade assentiu, sombrio. Fugir apenas atrasaria o inevitável. Eles precisavam encerrar isso. Mas como 4 pessoas poderiam enfrentar uma organização corrupta inteira? Foi quando Clarabel tirou algo de sua bolsa de cela que mudou tudo. Antes de sairmos de casa, disse ela, baixinho, peguei algo que achei que poderíamos precisar. Ela levantou um envelope grosso, lacrado com cera vermelha. Estes são os registros reais do banco, os que o Sr. Harrison pensou que havia queimado no mês passado. Wade encarou o envelope. Como você conseguiu isso? O sorriso de Clarabel era pequeno, mas determinado. Às vezes, ser aquieta significa que as pessoas não percebem quando você está ouvindo pelas janelas. Wade quebrou o selo do envelope com dedos trêmulos. Dentro estavam dezenas de documentos, escrituras reais, escrituras forjadas, correspondência entre o banco e misteriosos investidores do leste, e o mais comprometedores de todos, um livro contábil mostrando pagamentos ao xerife Morrison e a vários outros funcionários da cidade. Isto é tudo, ele respirou, passando os olhos pelos papéis. Nomes, datas, quantias. Eles têm roubado propriedades em 3 condados por mais de 2 anos. Ruby olhou por cima do ombro para o livro contábil. Veja esta entrada aqui. Pagamento ao juiz Stevens por decisões favoráveis. E esta, ao xerife Morrison, pagamento mensal pelos serviços de proteção. Sade apontou para outra página. Eles têm uma lista de propriedades que planejam roubar em seguida. O Henderson, o antigo Murphy Place, até o terreno da igreja. O som de cavalos se aproximando interrompeu sua análise. Wade rapidamente guardou os papéis no envelope. Quantas rotas de perseguição existem a partir da cidade? 3 trilhas principais, respondeu Clarabel. Mas só uma leva à capital territorial. A mente de Wade corria. Eles poderiam continuar fugindo, mas esses documentos precisavam chegar às autoridades honestas. E o escritório do Marechal Territorial ficava apenas a 1 dia de viagem ao norte. Vamos nos dividir, decidiu. Ruby, você leva esses documentos e cavalga até a capital. Encontre o Marechal Davidson. Conheci-o no ano passado. Ele é honesto. Sade e Clarabel, vocês conhecem os esconderijos nestas colinas melhor do que ninguém. Mantenham-nos perseguindo sombras até que Ruby volte com ajuda. E você? Ruby perguntou. Wade conferiu sua munição. Vou voltar à cidade. Está na hora de alguém conversar diretamente com o homem de terno caro. O plano era desesperado, mas funcionou. Enquanto os atiradores contratados perseguiam rastros falsos pelo cânion, Wade voltou à cidade pelo cemitério. A maior parte da população ainda se escondia, com medo da violência que havia irrompido. Ele encontrou o estranho do leste no banco, empacotando freneticamente papéis em uma pasta de couro. O homem olhou para cima, chocado, quando Wade entrou pela porta dos fundos. Indo a algum lugar? Perguntou Wade, com a arma apontada para o peito do homem. A compostura do estranho se quebrou. Você não entende as forças com que está lidando, cowboy. Esta operação tem apoio de pessoas muito poderosas. Tinha apoio, corrigiu Wade. Passado. Porque agora, Marshall Davidson está lendo documentos que nomeiam todos os seus investidores, todos os oficiais que você comprou e todas as propriedades que você roubou. A cor sumiu do rosto do homem. Isso é impossível. Destruímos todos os registros. Todos, exceto os que Clarabel salvou, disse Wade com satisfação sombria. Em poucas horas, tudo se desmoronou.
Marshall Davidson chegou com agentes federais e mandados de prisão. O homem de terno caro, revelado como Jonathan Kessler, especulador de terras de Chicago, foi preso junto com o xerife Morrison, o gerente do Banco Harrison e outros 6. As escrituras falsificadas foram declaradas inválidas. O dinheiro roubado foi recuperado de contas escondidas. As vítimas enganadas foram compensadas com os bens apreendidos. Wade recebeu seus $500 de volta, mais indenização. Mais importante, a propriedade das irmãs Callahan sobre a terra da família foi oficialmente confirmada e registrada junto ao governo territorial. 3 meses depois, Wade estava na varanda da casa de fazenda que agora compartilhava com Ruby Callahan e suas irmãs. Não como dono, mas como família. Ele havia investido o dinheiro recuperado na expansão da operação delas. E juntos, haviam construído algo que nenhum deles poderia ter feito sozinho. Ruby saiu da casa, limpando farinha das mãos. O jantar está pronto? Wade sorriu, observando Sadie treinando cavalos no curral enquanto Clarabel cuidava da horta. Levou uma conspiração para uni-los, mas foi a confiança e o trabalho árduo que os tornou uma família. A terra estava segura. Os criminosos estavam atrás das grades. E, pela primeira vez em anos, Wade Langston estava verdadeiramente em casa.